Terceiros anos, tudo bem? Antes de eu começar a explicar o conteúdo da apostila, eu vou explicar esse texto. E sobre a apostila, vocês não receberam ela ainda, a apostila física. E o que eu fiz para poder aí orientar melhor vocês e para vocês poderem se organizar melhor na questão dos estudos? Eu postei a apostila nos grupos e por meio delas, vocês anotem no caderno aí qual que foi a aula da semana, a aula do dia e tal, para vocês acompanharem a sequência. Quando ela chegar, todos nós saberemos aí onde que estamos naquele conteúdo, tá certo? Então, o texto que a gente vai ver agora é sobre a regionalização do espaço mundial. E o que é regionalizar? Regionalizar é delimitar áreas, seja de um estado, um país, um continente ou mesmo um mundo, com características semelhantes, onde cada uma dessas áreas é denominada região. Resumidamente, o que significa regionalizar? Regionalizar significa dividir o espaço natural ou geográfico. Então, regionalizar basicamente é isso, é dividir o espaço natural ou geográfico. A regionalização de uma área ocorre com base em diferentes critérios, de acordo com os objetivos e interesses de quem o divide. Os critérios adotados podem ser naturais, vegetação, clima, relevo ou hidrografia, e sociais, históricos, culturais, políticos ou econômicos. Então, regionalizar significa dividir o espaço natural ou geográfico. Só que essa divisão não pode ser uma divisão assim à toa, sem critérios. Ela tem que ser uma divisão que tem que ter uma base, tem que ter critérios. E esses critérios, eles podem ser critérios naturais e critérios sociais. E o que seria então esses critérios naturais? Aquele que o homem não dividiu, ou seja, aquele que já está dividido naturalmente. Por exemplo, um mapa de vegetação vai ter lá os tipos de vegetações diferentes. Então, vegetação de lugar tropical, vegetação de lugar equatorial, vegetação de lugar de temperado e assim por diante, de deserto. Tá? Então, essa divisão não foi o homem que fez. E vou dar um exemplo. Então, está aqui um mapa, por exemplo, que utiliza o critério natural de divisão, que é um mapa de clima. Esse mapa não foi o homem que dividiu, foi a própria natureza por meio aí da sua auto-organização, da sua autorregulação. Cada cor que vocês estão vendo aí, amarelo, vermelho, laranja, azul, é um tipo de clima diferente. Então, esse mapa já está dividido naturalmente, tá bom? E critérios aí sociais, ou seja, mapas históricos, mapas culturais, políticos e econômicos. Ou seja, esse tipo de mapa foi o homem que dividiu, tá bom? Para melhor o quê? Para melhor se organizar. Tá aqui um exemplo de um mapa que o homem fez, tá? Que o homem dividiu. Então, cada cor que vocês estão vendo aí é um país diferente, tá bom? Então, essa divisão foi feita pelo homem aí por questões políticas, econômicas, territoriais e tudo mais. Aí é um mapa que utiliza o critério social de divisão, ou seja, aquele mapa que é dividido pelo homem, pela sociedade. Então, os critérios adotados são dois. Então, critérios naturais e critérios sociais. A regionalização ocorre para descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações governamentais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, órgão criado para coletar os dados sobre o nosso país, já realizou diversas regionalizações. Deixa eu corrigir aqui, regionalizações do território brasileiro, como por exemplo, as grandes regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, no primeiro parágrafo, vocês ficaram sabendo o que significa regionalizar. Significa dividir o espaço natural ou geográfico. No segundo parágrafo, vocês
ficaram sabendo quais são os critérios utilizados para fazer as divisões natural e social. E no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte, que a regionalização ela ocorre para quê? Ela ocorre para descentralizar a administração e também a função da regionalização é planejar, né, no caso, melhor as ações governamentais. Então, ou seja, eu tenho lá um território imenso, né, um espaço imenso, e para administrar ele é muito difícil. Se eu dividir ele em partes menores e classificar essas partes menores, fica melhor para quê? Para administrar o território e melhora o que? O planejamento e as ações do governo, ou seja, de quem administra aquele território. Aqui também nesse texto ele cita o IBGE, dizendo que ele já fez várias aí regionalizações do território nacional, do território brasileiro. E eu trouxe aqui o exemplo. Aqui está uma regionalização do nosso país, que é a famosa e conhecida regionalização por regiões. Cada cor, uma região. A verde norte, a amarela sul e assim por diante. Então, olhando para esse mapa, eu sei quais são as regiões, né, pelas cores. E se o governo for pensar no país como um todo, né, ações para administrar melhor, fica mais complicado você pensar de uma vez só o país. Então, o governo divide, né, o território nacional em partes menores, em partes regionais, e foca as suas ações nessas regiões que são menores. Com base, então, no texto, a apostila é a página 98, né? Nós vamos fazer a atividade da página 98, o tema 1, regionalização do espaço mundial. Você já estudou a regionalização do espaço mundial, definida pelo critério de agrupamento dos países em continentes. Contudo, esta é apenas uma das maneiras de se regionalizar o espaço mundial. Durante as aulas, o professor apresentou outros exemplos de regionalização. Isso acontece porque o que se quer demonstrar são as diferentes intencionalidades e critérios definidos. A seguir, relembre os conceitos e aprimore os seus conhecimentos sobre esse conteúdo. Atividade 1, análise de tabela. Após a discussão feita com o seu professor sobre o conceito de regionalização e seus diversos critérios, responda, no caso, no formulário, as seguintes questões. A. O que significa regionalizar um espaço? B. Você já se perguntou quais critérios levam à regionalização do espaço mundial? Comente sua resposta. Então, com base no texto explicado, vocês vão responder no formulário as questões A e B. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Até mais e até a próxima aula.